Oi, pessoal, estamos aqui de novo, não é? Para mais uma palestrinha online. Ahn, Primeiro de tudo, mais uma vez, né? Muito bom estar aqui. Então, o nosso tema proposto para o dia de hoje foi falar sobre os pensamentos positivos. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque nós estamos precisando muito disso nesses momentos que a gente está vivendo, né? De transformação. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos convidar que todos possam fechar um pouquinho os olhos e que nós possamos fazer a nossa prece pedindo o concurso dos nossos amigos espirituais que nos amparem, que nos auxiliem, nos dando as condições necessárias para que nós possamos aproveitar esses momentos para reflexão, para o nosso crescimento pessoal e coletivo. Que a paz de Jesus possa nos inspirar, que seu amor possa nos orientar hoje e sempre e que nós possamos aprender a olhar mais de perto e a seguir com vontade, com determinação, as pegadas que ele deixou para nós, como caminho, verdade e vida, para nos levar de volta ao nosso Pai, como filhos pródigos que somos, necessitados de reencontrar o caminho. Muito obrigado, Senhor, e que teu amor seja a nossa inspiração durante esses momentos. Que assim seja. Bom, então, né, o nosso tema é sobre os pensamentos positivos. E eu gostaria de começar a ler, né, um trechinho aqui que eu achei. Eu ganhei um livrinho da minha filha que chama-se Meditando com os Anjos, né? E que ele tem assim pequenos lembretezinhos para a gente dar uma lida e orientar o nosso dia, né? E aí assim eu gostaria de ler sobre o anjo da positividade e que ele diz: minha mente está plena de pensamentos positivos que nutrem e curam a minha vida. E diz: essa positividade não se contrapõe à negatividade, simplesmente a transforma e possibilita que tenhamos uma visão clara e uma ação correta. Ser positivo é saber que a energia age de acordo com o que pensamos ou sentimos. Se escolhemos o caminho de criar, aqui e agora, a realidade mais apropriada e bela, a energia responderá. A luz da positividade passa pela menor fresta da nossa consciência e se apressa em revelar um caminho para o bem do todo. Eu achei bem interessante isso, né? Porque aí já nos mostra do quanto é importante a gente ter um pensamento positivo, né? Não é fácil, porque nós vivemos num mundo em que nos apresenta muitas coisas aparentemente ruins, né? Em que a gente está vendo assassinatos, roubo, corrupção, morte por essa pandemia, pessoas egoístas pensando só em si. E aí a gente pensa, bah, esse mundo não vai ter mais jeito. Mas, gente, quantas coisas maravilhosas que estão acontecendo também no mundo, né? Cientistas estudando para buscar uma melhoria para essa pandemia que a gente está vivendo. Quantas pessoas que estão aí anonimamente sendo fraternas com seus semelhantes, indo às ruas, levando comida, levando a palavra, levando um conforto, né? Quantas pessoas estão orando por todo o nosso planeta pela melhoria, pela força, pela coragem? Quantas pessoas estão se dedicando, né, dentro das suas profissões, à melhoria do todo, né? Os médicos, enfermeiros, dentro da sua profissão, levando conforto, levando amparo, levando o seu conhecimento para a melhoria dos outros. Só que isso não sai no jornal, isso não é divulgado. Então, nos parece que o lado negativo está mais forte, mas não. O lado positivo, ele é, se a gente acreditar nele, se nós colocarmos a nossa energia nele, nós vamos fazer com que ele seja realmente mais forte. É a historinha, né, adaptando a historinha do lobo bom e do lobo mau. A historinha do lobo bom e do lobo mau
fala sobre alimentar raiva ou alimentar amor e boas escolhas de formas de viver, né? Mas nós podemos adaptá-la para as escolhas do nosso pensamento. Que lobo que nós estamos alimentando? Lobo da negatividade, dos pensamentos ruins, ou o lobo dos bons pensamentos? Porque é aquele que nós alimentamos que vai se manifestar. E o que nós queremos para a nossa vida? Queremos coisas boas acontecendo ou queremos estimular um lado ruim? Porque já nos foi dito, né? Pensamento é vida. E se pensamento é vida, qual é a vida que nós queremos para nós? Precisamos começar a pensar sobre isso. Que vida nós queremos para nós? Uma vida em que nós vamos ter esperança, em que nós vamos ter fé, em que nós vamos ter confiança, ou uma vida em que nós vamos viver no medo, que nós vamos viver na ansiedade, vamos viver na depressão. Essa escolha, ela é só nossa. A única coisa que as outras pessoas podem fazer é nos auxiliar a pensar, que é o que a gente está procurando fazer aqui, né? Pensar juntos sobre tudo isso. Porque dentro da doutrina espírita, o que a gente aprende? Fé raciocinada. Não é uma fé que vem e aceita tudo. Não, é uma fé que pensa, né? E que escolhe com a vontade o caminho que vai trilhar, né? É o que eu disse, não é fácil, porque a gente vem de muitos e muitos e muitos tempos alimentando o lobo da negatividade, o lobo da raiva, do egoísmo, né, do ressentimento, da mágoa. Isso é o que a gente vem alimentando mais, né, ao longo das nossas vidas. Mas nós estamos tendo a oportunidade, dentro do conhecimento dessa doutrina, de ver que nós podemos fazer uma escolha diferente. Então o convite é esse. Vamos pensar como modificar tudo isso. Tenho raiva. A raiva, ela não é uma coisa ruim, ela nos defende de alguma maneira, não é? Mas o que nós vamos fazer com ela é que é a nossa decisão. Se nós vamos transformá-la numa coisa ruim, que vamos prejudicar o outro e principalmente prejudicar a nós mesmos, né? Porque é aquela história de a raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro né, morra. Não. A raiva ela vai fazer mal para nós. A mágoa, o ressentimento é para nós mesmos. Então, assim, que escolha eu quero? O positivo, o pensamento positivo é esse. É olhar para aquilo e decidir o que nós vamos fazer. Não, eu não quero que a raiva me destrua, nem que me mate. Então, eu vou aprender a transformá-la. Como? Escolhendo. Não, puxa vida, eu tenho que ficar atento para que ninguém passe por cima de mim. Mas, assim, a raiva, ter essa consciência de que ela está me mantendo preso justamente àquela pessoa ou àquela situação que eu não estou gostando. Então não é isso que eu tenho que fazer. Vou soltá-la, vou libertá-la, vou trabalhar aquele perdão, né, que a gente já aprendeu aqui, que não é o que esquece tudo e não, mas é o perdão que é trabalhado, que é eu quero perdoar, eu quero me libertar disso. Então eu vou fazer um esforço primeiro para, se eu pensar nisso e vier aquele sentimento, eu já, vamos dizer, neutralizar. Como? Através de um pensamento bom, de um pensamento positivo. E isso ainda está me incomodando, mas eu não quero mais que me incomode. Então eu vou jogar luz, eu vou jogar amor, eu vou levar para essa pessoa, para essa situação agora de forma pensada, né? Um pensamento de perdão para ele, para mim e para toda a situação. E dessa forma eu vou me libertando dessa situação ruim e construindo de forma pensada e raciocinada um caminho bom e melhor para a minha vida, não é? Porque é isso. A gente viu, pensamento é vida. E se pensamento é vida,
ele é o que nos leva às nossas ações, né? E aí, a forma como nós pensamos é que vai nos levar a ações boas ou a ações ruins. E aí vem uma implicação maior ainda, né? Que diz lá no Evangelho assim, ó, o pensamento é um poder tão grande, tá? Que é no pensamento que nós temos o poder da prece. E se a gente já sabe que a prece é o que nos liga a Deus, né? E aos bons espíritos, e a gente já sabe que a prece é o que nos sustenta em muitos momentos, e o pensamento é o poder da prece, imagina, olha só que poder é esse, né? É um poder que constrói ou que destrói, que adoece ou que traz saúde. Porque até na medicina, hoje em dia já se vê, aquelas pessoas, duas pessoas às vezes que estão doentes com uma mesma doença, às vezes uma que tem um prognóstico pior do que consegue se recuperar e a outra que estava aparentemente bem termina desencarnando. Por que que isso acontece? Não é? É porque aquela que faleceu não conseguiu canalizar, trazer de lá de dentro dela a força, trazer de lá de dentro dela a fé de que ela ia melhorar. Ela continuou achando, não, puxa vida, que doença horrível, que coisa ruim que me aconteceu, alimentando esse sentimento de doença, né? E aí ela vai ficando cada vez mais doente. Mas aquela outra que diz, que doença horrível, né? Mas aconteceu na minha vida. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou ter a fé de que os médicos vão acertar os medicamentos para que eu melhore. Eu vou ter a fé de que os espíritos bons estão me ajudando. E eu vou ter a fé de que eu tenho a força dentro de mim para superar isso. E aí o que ela começa a canalizar? Exatamente essa força, essa energia transformadora que vai ajudar o corpo dela, se assim for permitido, né? Se ainda não for o momento dela, vai fazer com que ela consiga vencer esta dificuldade, né? Mas pela força do pensamento dela, né? Porque os desafios, as dificuldades, as decepções, as angústias na vida, elas vão nos aparecer. Por quê? Porque são as provas que a gente tem que passar para conseguir avançar, não é? Se a gente no colégio ficasse só recebendo matéria, tinha uns que iam aproveitar, mas tinha outros que não iam dar muita bola. A gente precisa daquele momento de prova exatamente para testar o que a gente aprendeu. E para fazer com que a gente, se está só ali, assim, mais ou menos só ouvindo tudo aquilo, se esforce neste aprendizado, não é? Porque vai ter que passar por aquela dificuldade. As provas e os desafios que a gente tem na nossa vida são isso. Ver se a gente já conseguiu vencer ou o estímulo que a gente precisa para buscar como vencer aquela dificuldade, né? Então, olha só, é a história do copo meio vazio ou meio cheio. É como nós olhamos para a situação, como nós vemos a dificuldade, como destruição ou como oportunidade. A gente já falou aqui outras vezes sobre isso, né? Os desafios, eles são só desafios. Nós é que escolhemos se eles vão ser tropeços ou vão ser oportunidades. E mesmo no tropeço, o tropeço às vezes é o alerta. Cuidado, tu pode cair, né? Não foi o tombo ainda, é o alerta. Agora, se a gente vai continuar descuidado e o caminho está cheio de buraco, a gente vai terminar caindo, né? Agora, se aquele tropeço nos serviu como um alerta, nós vamos ficar mais atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta e, em função disso, a gente não vai cair nos buracos. A gente vai conseguir superar, passar pelo caminho difícil e chegar na estrada boa, né?
sem cair. Por quê? Porque nós vamos estar alertas. Então, nós precisamos, na vida, ver isso, os problemas, os desafios, as adversidades, como o alerta, para que a gente possa escolher melhor os nossos caminhos, né? Pensamento é a primeira coisa. Dele vem um sentimento e do sentimento vai a ação. Então, as ações que nós vamos colocar na nossa vida, elas começam lá no pensamento. Então, olha a importância da gente prestar atenção no que nós estamos pensando. Isso é progresso, isso é evolução. Começamos pensando o quê? Né? Precisamos parar para pensar. Precisamos parar para ver, na realidade, o que nós estamos pensando. Porque os nossos pensamentos vão se transformar nas nossas ações, né? Então, assim, ó, não é o que acontece com a gente que é o mais importante, né? Mas como nós respondemos internamente àquela situação que aconteceu, né? E que aí a escolha é de cada um. Porque quando a criança está começando a caminhar, né, ela vai levar uns tombos. Só que ela vai precisar levantar e vai precisar começar a caminhar de novo. Porque se ela ficar sentada lá, ela não vai caminhar nunca e não vai sair do lugar, né? Como nós na vida. Se desistirmos diante das dificuldades, se tivermos o pensamento negativo de que a gente nunca vai conseguir, nós vamos ficar estacionados. Agora, se a gente deu o tropeço, ou levou o tombo, levantou e disse, não, mas eu vou de novo, e vou de novo, e vou de novo, até conseguir, né? Nós vamos aprender a caminhar, e depois de caminhar nós vamos correr, né? E vamos nos movimentar, e assim também vai ser. Os primeiros momentos vai ser mais difícil, a gente às vezes vai entrar numa tristeza, vai entrar numa depressão, mas se a gente pensar assim, eu tenho a força lá dentro de mim, porque eu sou um ser divino, eu sou filho de Deus, então eu tenho a energia de Deus dentro de mim, né? E tenho a criação também está dentro de mim, então eu vou criar uma coisa melhor. Como? Prestando atenção no que está acontecendo à minha volta e no como eu estou reagindo internamente a essas situações. Se eu estou reagindo com desesperança, opa, para aí. Não. Eu vou acreditar que é possível transformar e modificar isso aí, né? Buscar esse sentimento positivo, como disse lá no trechinho, transformar o negativo no positivo, né? Controlar esse diálogo interno que a gente às vezes fica fazendo, né? Como a gente diz, o anjinho bom e o diabinho que ficam ali nos alimentando, né? Ficam jogando coisas no nosso ouvido, vamos dizer assim. É aprender a dizer, tá, tudo bem, eu sei, diabinho, que tu tá aí, que tem todas essas dificuldades, mas eu acredito aqui, ó, que tudo isso que o anjinho está dizendo é mais forte. Então, ó, vamos transformar isso, né? Vamos ver, vamos acreditar. Porque assim, ó, também aquilo que a gente acredita aí é lei de atração. Aquilo que a gente acredita é o que a gente atrai. Se eu acredito que o mundo não pode ir para frente, que o mundo não dá certo, se eu sou negativa, se eu acredito sempre na frustração, se eu me deixo sempre vencer pela pensamento ruim, pelo pensamento negativo, eu vou terminar deprimida. E o que a gente atrai, né, com depressão? A gente atrai energia de depressão. A gente, se eu sinto, se eu alimento medo, o que eu estou atraindo? Eu estou atraindo medo. Estou atraindo falta de oportunidade de sair daquela situação, né? Porque quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente se encolhe. A gente tem que, diante do medo, olhar para ele, reconhecer que ele existe, mas dizer para ele, apesar de ti, medo, eu vou adiante, porque eu tenho a força
para vencer, né? Ter um pensamento positivo é isso, é acreditar que nós temos a força para vencer e canalizar lá dentro de nós essa vontade de botar nossa energia para buscar o caminho de vencer, de crescer, né? Porque também é assim, quando está tudo muito, muito, muito bom, etc., qual é a nossa tendência? É de cair num marasmo, assim, né? Fica ali, parece que não sai muito do lugar. O desafio, ele vem para nos ajudar a crescer, exatamente porque ele é aquela sacudida, né? Nós vamos ter que tomar uma atitude diante dele. E aí a gente vai poder crescer e evoluir, né? O nosso karma, como diz, né? A gente sempre toma karma como uma coisa negativa, mas não, karma é simplesmente uma ação, o resultado de uma ação, não é? E aí ele vai ser bom ou ruim dependendo da escolha que a gente fez. Então tem o karma positivo, claro que sim, porque se nós temos atitudes positivas, o nosso karma, ou seja, o resultado das nossas ações, vai ser positivo. Esses dias eu estava zapeando ali a televisão e vi um filmezinho que era sobre a história da Madre Teresa de Calcutá. Gente, a gente se sente desse tamanho, né? Porque, meu Deus do céu, mas assim, ó, como que ela conseguiu realizar tudo que ela realizou? Ela não tinha dinheiro, ela não tinha poder, ela não... Se a gente olhasse assim, ela era uma pessoinha aparentemente sem grande valor dentro do que a Terra entende, né? No entanto, olha o que ela fez, olha o que ela construiu, né? Olha a transformação que ela gerou. Ganhou um prêmio Nobel da Paz, né? Como? Porque ela acreditou que era possível, que ela tinha fé em Deus. E ela sempre dizia, não sou eu que realizo, é Deus através de mim. Olha que fé que essa pessoa tinha. E aí ela foi acreditando e foi conquistando e foi vendo, fazendo também, né? Porque ela não ficou só ali acreditando, Deus, Deus, eu acredito em Deus. Não, ela acreditava em Deus, mas ela acreditava que Deus agia através dela. Então o que ela fazia? Ela ia lá e tinha ação. Olha só quantas pessoas, quantos pobres ela auxiliou lá em Calcutá. E quantos grandes ela fez com que viessem a auxiliar através dela, né? Olha só, gente. Só por quê? Porque ela acreditou, ela teve fé. A irmã Dulce aqui no Brasil não fez a mesma coisa? Divaldo, Chico Xavier, nenhum deles foi rico, bem pelo contrário, né? Eles mostraram que através do trabalho deles se sustentaram, mas que através da fé deles, eles transformaram. E é isso que a gente tem que começar a fazer. Qual foi o pensamento que eles tiveram? Um pensamento negativo? Não. Foi o pensamento positivo que fez com que eles se vencessem e vencessem, né? Todas as resistências que pudessem ter e acreditassem que poderia haver essa grande transformação, né? E é o que nós precisamos começar a fazer. Um pensamento de Gandhi que eu achei muito interessante, que ele diz assim, mantenha seus pensamentos positivos, porque eles se tornam suas palavras. Mantenha as suas palavras positivas, porque elas tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque elas se tornam os seus hábitos. E mantenha seus hábitos positivos, porque eles se tornam os seus valores, né? E mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se o seu destino. Gente, ele conseguiu, Gandhi, né? Conseguiu, através desse trechinho pequeno,
resumir tudo isso que nós estamos falando aqui. Que valores nós temos, que hábitos nós queremos alimentar, né? Que atitudes, quais são as nossas palavras diante das coisas. Então, principalmente nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de viver, porque sim, todos nós que estamos aqui neste momento de transformação, de pandemia, de etc., estamos tendo uma oportunidade de melhoria, de resgate, seja lá o que for. Mas precisamos compreender que nós temos um papel extremamente importante de manter uma mente, um pensamento positivo, acreditando que está tudo certo, acreditando que tudo estão sendo oportunidades e que assim nós vamos sair dessa e procurando levar para as pessoas esse pensamento positivo, não alimentar desesperança, dizer não, tá ruim, mas vai melhorar, vamos confiar, porque é esse o papel que nos cabe. Compreendemos que a prece é extremamente preciosa neste momento, porque diz lá, ó, ela é transformadora. Então vamos pedir a ajuda dos nossos amigos da espiritualidade que estão aí se esforçando, a gente sabe disso, mas precisam do nosso concurso, porque nós alimentamos o mundo físico, não é? Então vamos alimentá-lo com esperança, vamos alimentá-lo com alegria, vamos alimentá-lo com bons pensamentos, para que eles possam usar essas energias nesse período de transformação. Né? Extremamente importante. E aquilo que a gente disse da lei de atração, se nós queremos atrair os bons espíritos, temos que pensar positivo, porque se a gente pensar negativo, nós estamos atraindo os maus espíritos. Tem uma novelinha que eles estão reprisando aí agora, que eu acho que chama-se A Viagem, né? Que fala um pouco sobre isso. Tem o espírito que morreu, que está cheio de vingança, cheio de ódio, ele consegue interferir em quem? Naqueles que são mais frágeis, naqueles que estão com desesperança, naqueles que estão revoltados, né? Então, nesses ele consegue interferir. Aqueles que estão mantendo uma vibração boa, uma vibração forte, que acreditam, que têm fé, não são influenciados. E se começam a ser, se dão conta e modificam a sua forma de pensar e de agir e se protegem contra essa situação. Então, olha só a nossa responsabilidade nas escolhas para a gente mesmo, de manter um pensamento positivo, um pensamento alinhado, não é? Eu vi aqui algumas coisas assim, de como que a gente pode se prevenir um pouquinho para ter os pensamentos positivos, né? Assim, ó, estar muito atento e alerta sobre a forma como nós vemos o mundo, porque a forma que nós vemos o mundo é muito mais importante do que o modo como o mundo é, né? Escolher os assuntos que a gente vai pensar antes da gente dormir, para que a gente possa, durante o nosso sono, ir para um bom lugar, atrair bons espíritos, não é? E poder fazer com que a gente tenha até um aproveitamento de estudo, de trabalho, né? Pensar em termos concretos, ou seja, não deixar tudo no si, mas pensar concreto. Eu faço isso, eu consigo, eu acredito, né? Não ter pensamentos de escassez, ou seja, não alimentar medo, não alimentar raivas, não alimentar esses pensamentos ruins que a gente às vezes tem, né? Mas alimentar sempre a esperança e a fé, porque a fé é a mãe da caridade, não é? E a caridade, a gente sabe que é profundamente transformadora também, né? Ter essa percepção de que através dos nossos trabalhos sociais, ou seja, da preocupação que a gente tem com o outro, nós também estamos nos transformando e estamos criando situações positivas para todo o mundo, né?
Tá sempre alerta, sempre prestar atenção no que nós estamos pensando, não se concentrar nas tragédias, não alimentar as tragédias, mas diante da tragédia, buscar o bom. Perceber o que a gente está buscando assistir, por exemplo, os filmes, as conversas, se a gente escuta rádio, né, as músicas, o que nós estamos alimentando, qual o alimento que a gente está trazendo para a nossa alma. Porque se forem filmes de terror, de desgraça, de matança, o que nós estamos alimentando, qual é os espíritos que nós estamos alimentando, os que estão ligados a esses, né? Vamos ver coisas boas, construtivas, que nos levem a pensar em coisas melhores, e estamos fazendo o quê? Nos ligando à espiritualidade positiva, né? E sempre procurando ter esse pensamento de que está tudo certo, que cada um está num momento de evolução e de progresso, que por isso que às vezes ainda realiza coisas que não deveria, porque ainda está no momento de início de despertar ou ainda nem despertou. Mas se nós já estamos tendo essa oportunidade de despertar, que nós possamos saber aproveitá-la de uma forma positiva, né? Acreditando que nós somos seres capazes de auxiliar nesse momento da transformação. Um pensamentinho que tem lá no Livro dos Espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Então, aonde nós estamos querendo colocar a nossa alma? Não é? Se tiver sol, que maravilha, o sol está alimentando a vida. Mas se tiver chuva, que bom, ela está permitindo que a terra se molhe, né? E possa fazer com que as sementes que estão nela cresçam, né? É tudo uma questão da forma como a gente vê. Então o convite que a gente vai deixar aqui é isso, que a gente comece a se olhar um pouquinho, autoconhecimento, né? Comece a perceber como nós estamos pensando e como nós podemos transformar cada vez mais os nossos pensamentos em pensamentos construtivos, em pensamentos positivos, em pensamentos que vão auxiliar a nós e a todo o nosso planeta a evoluir e a melhorar. Gente, passou muito rápido o tempo, ainda tinha várias coisas aqui pra gente conversar, mas vai ficar para uma próxima vez, tá? Então, nós vamos agradecer profundamente, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e de, nesses breves instantes, podermos estar pensando sobre coisas tão importantes, vendo as oportunidades, vendo a responsabilidade também que temos, porque cada um de nós é responsável pelas suas ações e pelas suas ações no mundo. Que possamos então saber transformar com amor, transformar com caridade, com fraternidade a nós mesmos e ao nosso semelhante, aprendendo a nos perdoar e a perdoar ao próximo, aprendendo as lições que Jesus veio nos trazer, de sempre olhar o lado bom das coisas, de não ver o cachorro destruído, mas sim de ver a bela dentadura. E que a tua paz, o teu amor e a tua luz sustente a todos nós e a todo o nosso planeta, envolvendo com muito amor, hoje e sempre. E que assim seja. E muito obrigado, pessoal. E até uma próxima oportunidade, tá bom? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e com os pensamentos positivos.